Meus amigos, o mercado de treinadores na Europa está movimentado, hein? A temporada mal finalizou e nós já temos movimentações de alguns dos principais clubes nas 5 principais ligas. E hoje a gente está aqui para falar de 4 dessas transferências, desses novos treinadores que irão assumir para a próxima temporada. Começando com o do mais surpreendente, eu diria, tá? Hans Flick no Barcelona. Primeiro porque a chegada dele passa por uma tremenda bagunça, que foi essa decisão da saída do Xavi. O Xavi passa 60% da temporada falando de que iria sair do clube ao final dela, de que era uma decisão tomada e de que ele não voltaria atrás. Enquanto isso, Laporta e Deco, a parte principal da diretoria do Barcelona, o presidente e o diretor esportivo, informaram publicamente de que desejavam mudar a percepção do Xavi, fazê-lo mudar de ideia e fazê-lo permanecer no clube para a próxima temporada. E no final da temporada, mais próximo dela, eles conseguem fazer isso. O Fabrício Romano, inclusive, disse que uma reunião aconteceu entre eles e que eles convenceram o Xavi a confiar no projeto. E quando o Xavi torna público de que ele havia mudado de ideia, nem 2 semanas após a permanência do Xavi tornada oficial, ele é demitido. É uma bagunça, cara. Os caras passam 50% da temporada fazendo o Xavi querer ficar, fazendo o Xavi mudar de ideia sobre a saída. Quando eles fazem o Xavi mudar de ideia, 2 semanas depois eles demitem o cara. Tirando essa bagunça, o Barcelona foi imediatamente atrás do Hans Flick e não teve dificuldades para fechar o negócio. Segundo o Fabrício Romano, ele deve assinar o contrato ainda nessa semana. Então, foi uma transferência rápida. O Fabrício, inclusive, disse que para o Hans Flick ele via a oportunidade como um trabalho dos sonhos assumir o Barcelona. O último trabalho do Hans é a seleção alemã, na qual ele não teve nem tanto sucesso assim. Teve, na verdade, uma passagem difícil, não muito duradoura, nem fechou um ciclo de Copa do Mundo, nem nada do tipo, e foi substituído pelo Nagelsmann. Mas ele tem a obra-prima dele, aquele Bayern da temporada do último Bayern campeão da Champions, na qual tem o Super Agosto, aquela competição da Champions mais aglutinada, e que inclusive conta com o principal jogo da passagem dele, um Bayern de Munique 8-2 para cima do Barcelona. Ou seja, que curioso, não é mesmo? Porém, o que significa para mim essa contratação do Hans Flick pelo Barcelona? Cara, eu vejo como uma ruptura importante do que pode vir a ser as características do Barcelona para a próxima temporada. A gente viu os últimos treinadores do Barcelona, desde Guardiola até antes disso, serem caras que bebiam muito da fonte cruyffista, do Johan Cruyff, desse futebol baseado na posse de bola, acima de tudo, baseado do não deixar que o adversário tenha posse para que ele não te fire e assim você tenha as melhores oportunidades no jogo. O que tem uma capacidade de dominância muito grande. E o Barcelona é muito identificado com esse modelo de jogo. Sempre foi muito cobrado que o Barcelona permanecesse assim. Sempre foi uma visão do clube. O time tem que jogar dessa maneira. Agora, o Hans Flick não é um cara, nem nunca foi, baseado nesse modelo de jogo. Ele tem algumas aptidões, como por exemplo a pressão alta. O time do Hans Flick pressionava muito alto, aquele Bayern pressionava muito alto, incomodava muito a saída de bola do adversário. Mas é um time baseado principalmente na intensidade, nos aspectos físicos, muito mais do que nos aspectos técnicos, no sentido de posse de bola, de manter um jogo mais cadenciado. É um time muito mais vertical e intenso. Diferente desse Barcelona que sempre foi mais cadenciado. E no século XXI a gente viu majoritariamente assim, cadenciado, com posse de bola, muito mais preocupado em fazer um jogo de troca de passos do que um jogo muito vertical, muito rápido, de transição e velocidade. Então, trazer o Hans Flick, eu acho que pode ser uma decisão da diretoria do Barcelona de dizer, ok, nós não temos um elenco recheado de opções como nós tínhamos ultimamente, ou que nós tínhamos na última década, ou nos últimos 15 anos. Então, agora pode ser o momento para deixar um pouco de lado essa manutenção da posse de bola para lidar mais com o que nós temos de opções e tentar jogar de uma outra maneira para tentar voltar a ter sucesso no cenário da Europa. Se isso vai se confirmar, não sei. Mas particularmente eu não vejo o Hans Flick jogando com 75% de posse de bola, 70% de posse de bola. É um time muito mais vertical. Então eu acredito que o Barcelona vai passar por uma grande mudança na maneira como ele joga, na maneira como ele se comporta da temporada que vem a seguir em comparação aos últimos 20 anos.
aguardemos. Estou muito curioso para o fato de o Hans Flick se manter ligado à sua ideia de jogo ou se ele vai tentar se moldar a esse estilo de jogo de mais posse de bola, o que eu não vejo acontecendo. Mas é sem dúvida uma movimentação muito curiosa, né? Por se tratar de a maneira como essa própria diretoria, que sempre quis que o Barcelona se mantivesse alinhado ao seu modelo de jogo, traz o Hans Flick, que é um cara bem distante dessa posse de bola e tudo mais, para assumir o time. Curioso, aguardemos se a gente vai ver uma espécie de novo Barcelona, de novo modelo tático no Barcelona. Passando agora para uma também extremamente interessante. Vincent Kompany é o novo treinador do Bayern de Munique. É a típica história de um cara que sai de um Celta para assumir uma Porsche. Cara, ele saiu do Burnley para o Bayern de Munique. E assim, não tem como. É um desnível muito grande. É uma parada muito surreal. Eu não imaginava de jeito algum. Apesar de que foi se tornando uma das poucas opções do Bayern, né? O Bayern tentou alguns treinadores antes dessa chegada do Kompany. E foi recusado por todos. Até o Rangnick recusou o Bayern de Munique. O Rangnick recusou. O Nagelsmann foi contatado, mas voltou a se vincular com a seleção alemã. O Thomas Tuchel, que está atualmente no cargo, na verdade ele já saiu porque a temporada do Bayern já acabou, mas ele que havia sido pré-demitido há uns 3 meses atrás, o Bayern chegou a tentar novamente manter o Tuchel no cargo depois de algumas negativas, e o Tuchel disse: ok, eu não sou bagunça, vocês não me queriam, agora que ninguém está conseguindo, que ninguém está querendo assumir essa marca, vocês querem me trazer de volta, eu não vou aceitar. O Tuchel se valorizou e o Bayern, desesperado, foi atrás do Kompany. E aí, cara, eu acho um movimento muito arriscado. Por quê? O Kompany estava no Burnley, é um Burnley que foi rebaixado na Premier League nessa temporada. Não é, obviamente, só o rebaixamento, só essa temporada de rebaixamento que fez o Bayern contratar o Kompany. O Kompany leva o Burnley à primeira divisão na temporada anterior. Ele é rebaixado agora, mas no ano anterior ele é campeão da Championship. E vai para um desafio absurdo no Bayern de Munique e extremamente instável. Um time que tem uma diretoria tomando péssimas decisões ultimamente. Um time que tem um elenco, em alguns momentos, citado como com conflitos internos. E é um Kompany inexperiente na função. Obviamente pode ser que dê certo. O Barcelona do Guardiola era a primeira temporada do Guardiola e ele foi campeão de tudo no primeiro ano. Mas era um modelo de jogo bem diferente do que o Kompany também se propõe. O próprio Guardiola já cita o Kompany como um treinador muito promissor. Legal, bacana. Mas será que o Bayern precisava de um treinador promissor ou de um treinador pronto? Por mais que essa peça estivesse em falta no mercado, estivesse difícil, o Bayern não está se arriscando, né? No momento de um Bayer Leverkusen voando, que teve o Xabi Alonso, que inclusive foi tentado pelo Bayern, renovando seu contrato, permanecendo, e que pode ter um Dortmund, quem sabe, melhor na próxima temporada, com mais investimento, por estar na final da Champions, por um possível título, e por terminar a temporada muito melhor do que o Bayern que vem de um ano sem títulos após mais de uma década, com a diretoria tomando decisões ruins, para o Kompany, vindo de um rebaixamento, assumir essa bomba em um gigante como o Bayern de Munique, eu acho muito arriscado. E não acredito que vai dar certo. Mas estou curioso para saber como ele vai lidar, inclusive, com a gestão do elenco. Porque tem muita gente grande ali. Para o Kompany, beleza, ele é um cara histórico no futebol também. É um cara que teve uma passagem super importante no City, é ídolo lá. Mas é um treinador muito jovem. E lidar com Thomas Müller, Kimmich, o Müller que ele tem possivelmente colocar no banco. Lidar com Kimmich, lidar com Neuer, lidar com... Sabe, esses jogadores mais medalhões assim... No momento de um time que precisa voltar a se tornar protagonista na Alemanha, é um baita desafio, mas para um treinador como ele, é super válido, tá? Porque você tá no Burnley e recebeu a oportunidade de ir pro Bayern de Munique, você tem que aceitar. Agora você tem que fazer dar certo. Aguardemos pelo Kompany tentando fazer isso. Citando o nosso próximo treinador na lista, Enzo Maresca. Esse o mais recente, né? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo na quarta ou ainda na terça, mas o Maresca, segundo o Fabrício Romano, nessa terça-feira, ou ontem, ou ainda hoje, ele foi acertado pelo Chelsea, contratado vindo do Leicester City. Também um treinador jovem, um treinador italiano, que fez um Leicester campeão da Championship. Olha que coincidência. Então, ser campeão da Championship está trazendo vários frutos, né? Kompany para o Bayern, Enzo Maresca para o Chelsea. Subiu com o Leicester e o Chelsea decidiu pagar a multa dele de aproximadamente 10 milhões de euros, assinar um contrato com ele de 5 temporadas até 2029. Treinador jovem, um treinador de
um trabalho mais expressivo, que é justamente esse Leicester voltando para a Premier League com o título, que investiu bastante em jovens. Você viu esse time do Leicester que contratou e que evoluiu alguns jogadores, como o próprio Fatal, que foi um dos destaques do Leicester na temporada, um cara jovem, um ganês, que fez também jogadores como o próprio Vardy fazer uma temporada interessante, o Desbury Hall. Então conseguiu reerguer o Leicester imediatamente após a queda, já voltar com o título, mas que viu a oportunidade do Chelsea também numa passagem de bastão conturbada, porque no momento que o Pochettino tinha conseguido colocar o Chelsea minimamente nos trilhos do que ele queria, apesar de eu não gostar do trabalho do Pochettino e achar que ele não tinha potencial para fazer o Chelsea brigar lá em cima, ele vinha de um final de temporada muito expressivo, né? Ele começa a temporada muito mal e termina a temporada ali na 7ª colocação, se não me engano, graças a uma arrancada nos últimos 15 jogos de Premier. E no final ele tinha um time consistente, vencendo bastante jogos, com o Cole Palmer voando, com o elenco aparentemente gostando muito do trabalho dele. E nesse momento que ele está em crescente, que ele viria para uma janela de transferências, contratar mais jogadores que ele via encaixando no perfil dele, no modelo de jogo dele, para se preparar para uma próxima, para uma afirmação total do Cole Palmer, para uma volta em alto nível do ano concurso sem lesões, esperando ter um time mais pronto fisicamente, que não sofresse tantas lesões. Nesse momento de crescente, o Chelsea vai e demite. Então, acho também uma decisão precipitada e incorreta pelo momento, mas que é compreensível se você para analisar que, se o Pochettino começasse mal o primeiro turno da Premier League, poxa, você perdeu uma temporada basicamente, porque para trazer um cara no meio da temporada no futebol europeu é muito complexo, é muito raro de acontecer. Então eles optaram por dar o Maresca ao novo treinador, que até então não era definido, mas que vem a ser o Enzo Maresca, uma janela de transferências, um trabalho de pré-temporada com o time, mas que ele já começa com um desafio, porque a gente viu algumas manifestações como o Nicolas Jackson, como o próprio, eu acho que o Palmer cita também, o Cucurella fala publicamente também na rede social, dando uma despedida para o Pochettino, falando até a tom de tristeza, principalmente o Nicolas Jackson. Então era um elenco que aparentemente estava nas mãos cada vez mais do Pochettino, e agora vai ter um novo treinador inexperiente diante de um grande desafio, que é voltar o Chelsea ao patamar de G4 da Premier League. Terá a competição europeia para jogar, muito jovem, que espera ter menos lesões na temporada, porque o Pochettino sofreu muito com isso, e com dinheiro no bolso, porque acho que com o Maresca chegando deve vir um investimento interessante para essa janela de transferências, uns 2 ou 3 jogadores, acredito que o Chelsea deva contratar. E para finalizar, falamos de Thiago Motta, o novo treinador da Juventus, né? Uma baita aquisição da Juventus, na minha visão, tá? Assim, concorre para ser a melhor aquisição entre essas todas, tá? Eu acho que para resultado, o Thiago Motta deve ser o que mais é promissor na minha visão. Ele chega de um Bolonha, da sua primeira temporada como treinador. Inclusive a gente tem que citar como esse mercado de treinadores na Europa, nas últimas 2 temporadas, vem se renovando. Tem muita gente jovem chegando. Você vê o próprio Xabi Alonso, o Farioli, que foi pro Ajax. Você vê os caras que subiram da Championship sendo visados, o Enzo Maresca, o McKenna. Temporada anterior já tinha Kompany, agora o Thiago Motta também nessa temporada. Tem muita gente jovem chegando. Thiago Motta, na sua primeira temporada, fez um Bolonha voltar à Champions League após 60 anos. Isso é muito impactante. O Bolonha não tinha time, ninguém acreditava que ele fosse buscar uma vaga na Champions League, não tinha time para isso, e ele conseguiu fazer esse time jogar com um modelo de jogo muito ofensivo, muito propositivo e de marcação e intensidade muito alta, fazer esse time chegar à Champions. É um Bolonha que pressionava muito alto, é um Bolonha que encontrou alguns jogadores como o Calafiori, como o Santiago Castro, e isso tem muito a visão e as chances fornecidas pelo Thiago Motta. E agora ele vai para a Juventus assinar um contrato também de longo prazo. A Juventus tem uma movimentação bem interessante, porque o Milan também ficou sem treinador e a Juventus optou e foi mais rápida atrás do Thiago Motta, conseguindo convencê-lo, inclusive já levando o Calafiori junto, que é o zagueiro de 22 anos, muito promissor, que fez uma belíssima temporada no Bolonha sob comando do Thiago Motta, e agora ambos vão para a Juventus. Um Thiago Motta que muda também a visão da Juventus, que vinha do Allegri, muito baseado nas ideias mais defensivas, um time que era muito mais compacto defensivamente do que bom ofensivamente. E o Thiago Motta, para mim, uma belíssima aquisição para fazer uma Juventus mais ofensiva, de uma marcação alta e mais propositiva. Estou muito curioso pelo trabalho do Thiago Motta na Juventus, que já chega com o reforço do Calafiori e que devem vir mais algumas peças.
acho desses 4 que citei o mais promissor. Aguardemos, mas agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que vai fazer o melhor trabalho entre esses 4? O Thiago Motta na Juventus, o Hans Flick no Barcelona, o Enzo Maresca no Chelsea ou o Kompany no Bayern? Comenta aí. Muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Tamo junto, até o próximo. Tchau.